Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo este, essa pregação, né, neste vídeo. E é um privilégio estar com vocês mais uma vez para continuar nosso estudo no livro de Zacarias. E agora estamos entrando em uma parte nova, a segunda parte do livro que trata as quatro mensagens de Deus através do profeta, né? Então, mas eu estou intitulando este sermão Crente, obedecer é sempre melhor do que sacrificar. E esse é o tema realmente desta passagem que a gente vai estudar em Zacarias capítulo 7, versículos 1 a 7, que tratam a questão de jejum, é uma questão levantada, e a primeira mensagem como resposta a esta pergunta, essa questão em Zacarias capítulo 7, versículos 1 a 7. Eu tive uma colega de ministério que sempre se gabava dos grandes nomes do mundo evangélico que ela conhecia pessoalmente e de suas conquistas ministeriais ao longo dos anos, né? E no início, para evitar conflitos, eu a escutava e acenava com a cabeça, mas ao passar do tempo, eu a observei se gabando para todo mundo ao meu redor, ao nosso redor, né? E parece que ela esqueceu do conselho do homem mais sábio de todos os tempos, o rei Salomão, né? Em Provérbios 27:2, que diz: deixe que outros o louvem e não a sua própria boca, um estranho e não você mesmo. Além disso, eu a vi se colando em nossa liderança ao ponto dela sempre saber o que ia acontecer, enquanto eu, que liderava nosso ministério junto com ela, ficava sempre no escuro. E qualquer desentendimento também que a gente teve chegava aos ouvidos desses líderes por essa, desculpa a expressão, puxa-saco. Parecia que ela estava se posicionando para subir na missão, né? Como as opiniões desses líderes fossem a coisa mais importante para ela, né? E creio que ela esqueceu que uma pessoa pode até convencer os outros que seja a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido, mas e Deus? E Deus? O que ele pensa? Ele está realmente impressionado com tudo isso? Depende, mas na passagem que vamos estudar hoje, com certeza ele não ficou impressionado com esse tipo de gente, não, né? De novo, crente, obedecer é sempre melhor do que sacrificar. A gente entende que o livro de Zacarias pode ser dividido em três partes. A gente terminou a primeira parte, aliás, a semana passada, as 8 visões noturnas e simbólicas de Zacarias, do profeta Zacarias, em capítulos 1 a 6. E hoje estamos começando a segunda parte do livro, as 4 mensagens explicativas, em capítulos 7 e 8. E realmente essas mensagens são respostas, ou parte de respostas à questão de jejum, que vai ser levantada logo no início de capítulo 7, né? E justamente essa primeira mensagem, né, é uma mensagem de repreensão como resposta, ou como parte da resposta à pergunta
em capítulo 7, versículos 4 a 7. Isso vai ser a nossa primeira parte, a primeira mensagem que vamos tratar desta parte do livro hoje. E a terceira parte do livro são os 2 oráculos reveladores do profeta Zacarias, em capítulos 9 a 14, que vamos abordar depois de terminar capítulos 7 e 8, né? Então vamos ler nosso texto, Zacarias capítulo 7, versículos 1 a 7. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias, pode pausar o vídeo, né, o sermão, para buscar esta passagem. Porque a gente vai estar fazendo uma pregação expositiva em cima dessa passagem e você vai precisar se referir às frases, aos versículos ao longo da mensagem o tempo todo, tá? No quarto ano, deixa eu chegar um pouquinho mais perto do computador, né? Desculpa. No quarto ano do reinado de Dário, no quarto dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem, Meleque e os seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas: devemos nos continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Versículo 4. Então a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim, dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram nas palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Cefelá eram habitados? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de abrir a Tua Palavra, estudar essa palavra, se aprofundar nela e entendê-la, e entender realmente como aplicá-la também na nossa própria vida, nossa própria realidade, Pai. Então, abençoe este estudo na mente de cada participante e me use, Pai, para transmitir a verdade dessa palavra para essas pessoas. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, crente, obedecer é sempre melhor do que sacrificar. E você vai entender porque eu escolhi este título, este tema, daqui a pouco. Mas a primeira parte desta passagem, versículos 1 a 3, tratam a questão de jejum, né? E versículo 1, de novo: no quarto ano do reinado de Dário, no quarto dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Então, na frase, no quarto ano do reinado de Dário, no quarto dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, isso traduz em 7 de dezembro de 518 antes de Cristo, do ano 518 antes de Cristo, que eram quase 2 anos depois das 8 visões noturnas, né? Porque vocês vão se lembrar em Zacarias capítulo 1, versículo 7, no 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dário. Agora, nós estamos no 4º ano desse reinado, em capítulo 7, né? Mas no 2º ano do reinado de Dário, em capítulo 1,
a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, que deixa claro que capítulo 7 agora está no... acontece 2 anos depois do início deste livro, e as 4 mensagens, na realidade, vieram no meio da reconstrução do templo, que durou 4 anos, né? Foi começado em 520 e foi terminada a reconstrução em 516 a.C. Versículo 2. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem, Meleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor. Então, a razão da frase em versículo 1, a palavra do Senhor veio a Zacarias, foi porque uma delegação de judeus chegou em Jerusalém para suplicarem o favor do Senhor. Então, essa delegação veio de Betel, que é uma cidade uns 20 quilômetros do norte de Jerusalém, né? E os nomes dos líderes, aparentemente, né, os líderes da delegação eram Sarezer e Regem Meleque. E apesar desses nomes serem nomes estrangeiros, eles eram judeus cujos nomes foram mudados e adotados, esses nomes gentios, durante o exílio babilônico, né? Meu nome é Bill, né? Não é um nome comum em português, né? Meu nome, na realidade, é William, né? Meu apelido é Bill, mas o certo, quando eu estudava espanhol, eu sempre os professores me chamavam de Guilherme, ou Guillermo, né, em espanhol, que é Guilherme em português, né? Então, mas já que eu estou no Brasil quase 30 anos, mas já que o nome William e até Bill existem em português, eu não mudei meu nome, né? Mas em alguns casos esses nomes mudaram durante o exílio e eles mantiveram esses nomes na volta, né? Nem todos os refugiados que voltaram à Terra Santa do exílio foram para Jerusalém, que você pode ter pensado que, ou se estranhado que tinham judeus vindo de Betel, mas eu pensava que todo mundo foi para Jerusalém, mas não foi assim, não. Por exemplo, Neemias 7:6, que trata essa mesma época, né? A volta dos exilados e a reconstrução do templo, em Esdras também, mas em Neemias capítulo 7, versículo 6, e depois eu vou pular para o versículo 32, fala: estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os homens de Betel e Ai, 123. Então, 123 judeus voltaram para Betel e Ai, que eram suas cidades, 20 quilômetros para o norte de Jerusalém, né? Então, veio essa delegação desta cidade. E a primeira parte do versículo 3 fala: perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas. A expressão casa do Senhor é usada, aliás, mais ou menos 250 vezes no Antigo Testamento, e para significar o templo, né? Então você pode estar pensando, se o templo estava em fase de reconstrução, porque Zacarias, escreveu perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos. Não, aparentemente havia
havia algumas atividades religiosas acontecendo no lugar desse novo templo, mesmo não sendo terminado. Eu testemunhei uma situação semelhante o ano passado aqui no meu bairro de São Lourenço, Lagoa Seca. A Igreja Católica dedicou o ano passado um terreno para a construção de uma nova igreja perto de casa, né? E mesmo sem estrutura alguma, houve uma semana de missas no terreno, que aconteciam no terreno, e até deixaram uma cruz grande no local, como se fosse um sinal da futura igreja que será construída naquele terreno no futuro, não sei quando, né? Por enquanto, a construção da igreja não começou, né? Mas mesmo assim, eles realizavam missas lá, né? E a segunda parte, versículo 3, a pergunta que essa delegação faz. Devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Agora, a delegação de Betel faz uma pergunta sobre a necessidade de continuar lamentando e jejuando a respeito da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, né? Na realidade, a queda de Jerusalém devia ser lembrada com 4 jejuns no 4º, 5º, 7º e 10º mês, né? Isso foi uma coisa que Deus instituiu, né? No 4º mês era lembrado em jejum o dia em que o inimigo penetrou os muros de Jerusalém. E a gente lê a respeito disso deixa eu só mexer aqui, ok. Em 2 Reis 25, versículos 3 e 4. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome, e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus, né, os babilônios, né, estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho do portão que fica entre as 2 muralhas perto do jardim do rei. Fugiram na direção do Vale do Jordão, né? Mas a cidade foi arrombada no 4º mês. E o primeiro jejum no 4º mês comemorava ou lamentava isto, né? No 7º mês, eu vou pular o 5º, porque isso é mais destacado, eu vou falar por quê. No 7º mês era lembrado a morte de Gedalias, o governador israelita nomeado por Nabucodonosor, depois da queda de Jerusalém em 586 a.C. Então, 2 Reis 25, versículos 22 e 26 falam: E sobre o povo que havia ficado na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deixado ali, ele nomeou como governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Quando os capitães dos exércitos, eles e os seus soldados ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Natanias, Joanã, filho de Secariá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho do Macatita. Com eles estavam os seus soldados, e Gedalias jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: Vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus,
Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia, e tudo irá bem com vocês. Porém, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era de família real, foi até Mispa com 10 homens. Eles atacaram Gedalias e o mataram. Isso agora no 7º mês, né? Também mataram os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo, desde o menor até o maior, junto com os capitães das tropas, se levantaram e foram para o Egito porque tinham medo dos caldeus. E no 10º mês era lembrado o cerco a Jerusalém, que foi iniciado em 588 a.C. Segundo Reis 25, versículo 1. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela, né? Então isso foi o jejum do 10º mês. Mas os judeus de Betel só mencionaram no jejum do 5º mês. Por quê? Porque no 5º mês era lembrado o templo incendiado e isso foi considerado o evento mais crítico de todo o assédio da cidade pelo Nabucodonosor, né? Toda a conquista. Segundo Reis 25, 8 a 9. No 7º dia do quinto mês, do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor, né? Lembra, a casa do Senhor é o templo, né? E o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas, todas as construções importantes. Então, por isso, esse jejum do 5º mês era considerado realmente o mais importante dos 4 jejuns na mente dos judeus, e por isso essa delegação de judeus de Betel questionaram isso, né? Em capítulo 7, versículos 1 a 3, essa passagem que a gente acabou de estudar, surgiu a questão de jejum. Agora o Senhor responde essa questão através de 4 mensagens no resto do capítulo 7 e capítulo 8. E a primeira parte da resposta aparece na primeira mensagem em capítulo 7, versículos 4 a 7, que nós vamos tratar agora, né? Mas não esquecem, crente, obedecer é sempre melhor do que sacrificar. E agora vocês vão entender porque eu escolhi este título, este tema, né? A primeira mensagem é uma mensagem de repreensão. A primeira parte da resposta à pergunta dos judeus de Betel é uma mensagem de repreensão, versículos 4 a 7. Versículo 4. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, apesar da resposta à pergunta só aparecer, a resposta mesma, só aparecer na 4ª mensagem, o Senhor dos Exércitos prepara o caminho para essa resposta através das primeiras 3 mensagens para sua resposta na 4ª mensagem, né? E é claro que a primeira mensagem veio através do profeta Zacarias, porque fala, então a palavra veio a mim dizendo, né? Versículo 5, continuando, pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, né? Então Deus está falando para Zacarias, né? Ou, aliás, para a delegação, através de Zacarias.
Então, pergunte a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram e prantearam no quinto e no sétimo mês, durante esses 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Desculpa. Isso foi uma resposta generalizada, ele está falando que, Zacarias, pergunte a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, né? Não somente essa delegação, mas quando vocês jejuaram e prantearam no quinto e no sétimo mês, durante esses 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Parte da repreensão, resposta divina, envolvia perguntas, que nos lembra da maneira que Jesus usava para responder perguntas dos religiosos da sua geração. É muito engraçado, né? Por exemplo, em Marcos 11, versículo 27 a 33, e eu vou pedir para vocês abrirem isso comigo. Marcos 11, versículos 27 a 33. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, então por que não acreditaram nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Que mestre nós temos, né? Que legal, né? E, na realidade, o costume de responder uma pergunta com outra pergunta, ou perguntas, é um costume bem judaico, né? Jesus estava simplesmente utilizando alguma coisa comumente utilizada naquela cultura. E Deus faz a mesma coisa, Deus Pai, Deus, o Senhor dos Exércitos faz a mesma coisa aqui, respondendo à pergunta da delegação de Betel com 3 perguntas. Mas Deus acrescenta um mês à pergunta-resposta, o 7º mês, porque, como já vimos, no 5º mês o jejum comemorava o templo incendiado, né? A gente leu a respeito em 2 Reis 25, 8 a 9. E no 7º mês era lembrado a morte de Gedalias, o governador israelita, em 2 Reis 25, 22 a 26, né? E durante o exílio dos judeus, somente, aliás, durante o exílio, os judeus somente guardavam os jejuns dos meses 5 e 7. E por isso, Deus, a delegação mencionou o jejum do 5º mês, porque era o mais importante dos 4, mas Deus menciona o jejum do 5º e do 7º, e o jejum do 7º mês, porque isso era o que eles guardavam. Eles não guardavam todos os 4 durante o cativeiro, né? Mas o cerne da questão, a resposta de Deus, aparece na última parte desse versículo. Será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Aliás, Deus estava acusando os judeus, com essa pergunta, do ritualismo, em vez do quebrantamento verdadeiro. E o Dr. F. Duane Lindsay fala o seguinte:
a pergunta dos judeus de Betel providenciou uma oportunidade de repreender jejuns autoimpostos que eram não somente obsoletos devido às bênçãos de Deus para o remanescente que tinha retornado à terra, mas também eram observados sem a motivação adequada e com uma atitude espiritual. Então, por isso, a repreensão estava contra um formalismo vazio, sem uma realidade espiritual da parte daqueles que abstinham da comida, né? Ou jejuavam para eles mesmos, talvez, né? Mas para cumprir somente a letra da lei, né? Que é uma tentação que nós sempre experimentamos, até como cristãos. Então, essa é a pergunta de Deus no final de versículo 5. Versículo 5, foi realmente para mim que vocês jejuaram? Mas não foi tudo jejuns e choro, não. Versículo 6 fala, quando vocês comem e bebem, não é para vocês que vocês mesmos que comem e bebem. Então Deus responde a pergunta da delegação de Betel agora com uma segunda pergunta. Essas ocasiões de comes e bebes provavelmente eram as festas nacionais de Levítico 23, que incluíam a Páscoa do Senhor, a festa dos pães sem fermento, a festa dos tabernáculos, etc., né? E Deus questiona a motivação real dessas celebrações do povo, perguntando, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Aliás, Deus os acusava de mais uma atividade egoísta e ritualista deles, né? E para terminar, versículo 7. Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Agora, de novo, o Senhor está falando, mas está usando, ele mandou Zacarias falar isso, né? Então, quando ele fala, será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Ele estava se referindo a si mesmo, né? Quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela e o sul e a Cefelá eram habitados. Então agora Deus termina de responder a pergunta dos judeus ex-exilados, digamos, de Betel, com uma terceira pergunta. Ele começa por questionar de forma sarcástica, realmente, se eles não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam. Porque Deus tinha revelado algo por profetas de outra época, de outras épocas, né? E quando Jerusalém estava habitada, nesse caso, foi a época quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dele. Aliás, antes do cativeiro babilônico de 70 anos, né? À luz desse contexto, é provável que o Senhor pregou a palavra, a frase do versículo, o Senhor pregou que a obediência era mais importante do que o ritual que a delegação de Betel questionava, né? Porque apesar de Samuel ser sacerdote em vez de profeta, suas palavras para o rei Saul resumem bem as prioridades do Senhor. Em 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar,
e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, né? Então, essa palavra resume muito bem esta prioridade de Deus em obediência em vez de rituais, né, em sacrifícios, né, só por questões rituais, jejuns, só por questões rituais. Aliás, uma pessoa poderia cumprir todos os rituais e ainda desagradar a Deus, especialmente se ela fizesse os rituais por mero ritualismo, né? Porém, quando Israel obedecia ao Senhor, Jerusalém e Judeia estavam habitadas em vez de desoladas e em paz. E essa frase, e o sul e a Cefelá eram habitados, o sul era literalmente o Negev, que significa no hebraico seco ou árido, mas também era o nome de 60% do território de Israel na região sul do país, cujo capital era Berseba, né? E Cefelá significa literalmente planície e se refere à região no centro-sul de Israel, de 10 a 15 quilômetros de baixas colinas entre o Monte Hebron central e as planícies litorâneas da Filístia dentro da área de Judeia, em uma altitude de 120 a 450 metros acima do nível do mar, dependendo de estar em cima de uma colina ou embaixo, né? Lá embaixo, né? Então, agora Israel tinha mais uma chance de obedecer e ver Jerusalém e Judeia, sem falar, em toda a terra prometida, restauradas como antes do exílio, né? E por isso é subentendido que se eles caíssem de novo no ritualismo praticado durante o cativeiro e durante os quase 20 anos de liberdade, é claro que a grandeza de Jerusalém e a paz para a Judeia seriam comprometidas, né? Então Deus fala que a obediência é resultado do nosso amor, ultimamente, no final das contas, por Ele e, claro, por o nosso próximo, né? Muitas pessoas citam as palavras de Jesus em Mateus 22, 37, achando que foi fantástico, Jesus praticamente aboliu a lei com isso, com essas coisas, essas novas leis, né? A pergunta que Jesus respondeu em Mateus 22, 37 a 39, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas o que as pessoas, muitos crentes não percebem, não olhem lá no rodapé da Bíblia, que Jesus estava citando 2 versículos do Antigo Testamento. Primeiro aparece quando Moisés resumiu, sob a inspiração do Espírito Santo, a primeira tábua da lei assim, em Deuteronômio 6, versículos 4 a 5. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então, obediência procede desse amor por Deus. Obediência a Deus procede do amor por Ele, né? Então, por isso, Jesus falou que desses 2 mandamentos, nesse caso, desse primeiro mandamento, dependem toda a lei e os profetas, né? E a segunda tábua foi resumido
em Levítico 19 a 18. Não procure vingança nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor, né? Então Jesus falou essas duas leis, ou duas ordens, dois imperativos, resumem toda a lei de Deus, né? Então, é isso que Deus quer da gente. O pastor batista e escritor Lécio Dornas dirige o Ministério Brasileiro da Sociedade Bíblica Americana. Ele afirma que as pessoas estão observando a igreja através do comportamento dos crentes e repudiam qualquer tipo de preconceito e mau testemunho. Então, ele fala o seguinte: infelizmente, há crentes fariseus que enfermam a igreja e dificultam o acesso de muitos ao puro evangelho. Isso ocorre exatamente porque o evangelho não é um conjunto de regras a serem decoradas e praticadas. É antes uma proposta de vida marcada pela renúncia, pela graça e pelo amor. Ora, se há dentro da igreja pessoas inflexíveis, legalistas e sem amor, e a vida e o ministério da igreja estão prejudicados. Só haverá esperança se houver cura do faraísmo do primeiro século, reeditado hoje, ele alerta. Porém, como vimos nesta primeira mensagem, o farisaísmo nunca foi algo aceito por Deus. Mas, diante da misericórdia e graça demonstradas em Jesus, há motivos ainda maiores para jamais cair nesta armadilha, tá? Então, vamos aplicar este texto para nós, em nossa realidade hoje. Qual é a nossa motivação diante de uma ordem como a ordem de Hebreus 10, 25? Que diz: não deixemos de nos congregar como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Há pessoas que se descrevem como crentes em Jesus Cristo, mas não vão com a cara da noiva dele, né? A igreja. Porém, à luz da primeira mensagem, um crente poderia estar presente em todas as atividades da sua igreja, mas com motivações totalmente erradas, né? Pode estar somente batendo ponto, em vez de estar nessas atividades por amor a Deus, por querer aprender mais sobre Jesus Cristo, por querer servi-lo, por servir seus irmãos de acordo com seus dons e habilidades, né? Assim, o envolvimento das pessoas na igreja se torna algo legalista, uma obrigação em vez de um prazer. Então, verifique sua motivação ou por não fazer parte de uma igreja local, né? Ser um desigrejado, né? De não vai com a cara da noiva de Cristo, né? Que você supostamente ama, ou por fazer parte com motivos totalmente errados, né? A segunda aplicação seria no contexto da igreja local, há uma variedade de imperativos mencionados, semelhante à realidade dos judeus que eles enfrentavam, né? Por exemplo, eles precisavam guardar jejuns e festas por obediência ao Senhor, né? E além de Hebreus 10, 25, de não negligenciar a comunhão na igreja local, os cristãos precisam guardar a ceia do Senhor de uma forma respeitosa. Por exemplo, 1 Coríntios 11, 27 a 29, fala: por isso, aquele que comer
o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, né? Então, coisa séria, né? Tem que observar, tem que guardar a ceia de forma respeitosa, né? Outro imperativo é para utilizar seus dons para o bem de todos, né? Não só para sua própria vanglória, né? Não para aparecer, né? Como minha ex-colega, que eu mencionei no início, né? 1 Coríntios 14:12 fala: assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem, né, imperativo, procurem progredir para a edificação da igreja, né? Outro, óbvio, fazer o ID de Jesus, em Mateus 28:18-20, Marcos 16:15. Então, e você? Você é um cristão obediente? Se for o caso, por que você obedece? Por mera obrigação ou por amor, em primeiro lugar, a Deus? Pense nisso, meu amigo. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Crente, obedecer é sempre melhor do que sacrificar. Eu agora vou contar, eu vou ler um testemunho de um descrente que parece homossexual, e ele está contando a história de alguém que ele conheceu, que se afirmava ser crente em Jesus Cristo. Ele fala o seguinte: eu conheci um cara gay através de um aplicativo de sexo que me contou histórias de todas as suas aventuras promíscuas ao longo dos anos. Ele tem perfis de sexo em todos os sites e aplicativos homossexuais que você pode imaginar. Depois de conhecê-lo por um tempo, ele me falou de um outro lado dele, que ele é um cristão, que ele foi escolhido, que estava no ministério e como numa tarde no ensino médio, enquanto chorava, ele supostamente foi salvo. No entanto, ele foi supostamente salvo antes de praticar sua devassidão por décadas. Mais tarde, ele foi para o seminário para fazer seu mestrado. Mas durante esse tempo, ele se corrompia com outros estudantes do sexo masculino. Agora, como ele tem um diploma em teologia e faz parte do ministério, ele consegue realizar casamentos, funerais, etc. Ele até encontrava homens casados na sua igreja, fazia amizade com eles e os introduzia ao seu estilo de vida perverso. Enquanto ele estava me contando tudo isso, fiquei chocado e não conseguia acreditar na extrema dicotomia e polaridade do seu estilo de vida duplo, especialmente à luz do seu lado religioso. Ele argumentou que uma vez que ele já foi perdoado por Deus, ele já está garantido o céu e nenhum pecado pode separá-lo de Deus. Meu queixo caiu. Fiquei com tanta repulsa que meu corpo estava se encolhendo. Eu o chamei de hipócrita e ele ficou furioso. Ele me disse que não tinha o direito de julgá-lo e que seu relacionamento com Deus é entre ele e o próprio Deus. A conversa me deixou fraco. Desmoronei. Ouvi falar de lobos em pele de cordeiro, mas nunca pensei que o diabo pudesse ser tão cruel para distorcer a
interpretação das Escrituras de uma pessoa para atender às suas próprias necessidades carnais. Crente, obedecer é sempre melhor do que sacrificar. Oremos. Pai, nós pedimos que o Senhor nos livre dessa tendência de só fazer por fazer, se congregar por se congregar, fazer as exigências, o que nós achamos precisamos fazer na igreja, mas não querer estar lá, não querer fazer de verdade, porque somos egoístas, ritualistas, legalistas, fariseus. Pai, nos livre, por gentileza, destas coisas e restaure em nós, Pai, aquele primeiro amor que vai resultar na obediência verdadeira pelos motivos corretos. E como a gente entende, como a tua palavra, como Jesus aconselhou a igreja de ter se desviado do seu primeiro amor, volte a praticar as coisas que você fazia ou praticava no início. Então eu peço, Pai, que nós possamos resgatar as coisas que nós fazíamos quando a gente teve aquele primeiro amor, para restaurar aquele primeiro amor, lendo a tua palavra, separando tempo a sós contigo para falar contigo em oração, e que o Senhor possa restaurar a alegria da nossa salvação, do nosso relacionamento, do nosso amor, nosso primeiro amor. E eu peço tudo isso para cada ouvinte nesta tarde ou noite, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós ao longo da semana. Em nome de Jesus. Amém. Crente, obedecer é sempre melhor do que sacrificar. Amém. Vão com Deus.